Meu nome é Luciano Azevedo, eu sou médico intensivista, professor da disciplina de emergências clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e sou médico pesquisador e intensivista do Hospital Sírio-Libanês. Eu sou o coordenador do 12º Curso Nacional de Atualização em Terapia Intensiva e essa é uma aula onde a gente vai discutir um dos tópicos que será abordado em maiores detalhes no curso de Atualização em Terapia Intensiva desse ano. Como vocês sabem, o tema sepse vem sendo bastante discutido nos últimos anos, mas principalmente em 2016 e no início de 2017, houve um grande aumento dessa discussão, uma grande reverberação dessa discussão por conta do surgimento das novas definições e por conta da publicação dos novos guidelines de tratamento, que é exatamente isso que eu vou abordar aqui nessa aula, os guidelines da campanha Sobrevivendo à Sepse do ano de 2016, que foram publicados agora em janeiro, fevereiro de 2017. Apenas para a informação de vocês, essa aula vai ficar disponibilizada em formato PDF, né? Esses slides vão ficar disponíveis para vocês em formato PDF nessa página do Facebook, que é a minha página do Facebook, então, por favor, acessem. Quem tiver interesse em conferir o conteúdo desses slides, depois pode acessar essas páginas e baixar essa apresentação que vai estar disponível para vocês lá. Muito bom. Então, o conteúdo da nossa apresentação de hoje, que vai durar aproximadamente 50 a 60 minutos, então a gente vai discutir o conceito, né, o que é a sepse, por que a sepse é tão importante, por que morrem tantas pessoas, por que a sepse causa tanta morbidade no Brasil e no mundo inteiro, como é que ele ocorre, ou seja, a gente vai rapidamente comentar a respeito da fisiopatologia da sepse. Nós vamos discutir a identificação e o tratamento, que vocês vão ver. Esse é o ponto-chave, é a mensagem para levar para casa, a importância de vocês reconhecerem precocemente e tratarem um paciente com sepse, com choque séptico. E a gente vai fazer conclusões e, por fim, a gente vai fazer uma rápida divulgação dos cursos de terapia intensiva que a gente tem na Manolha Educação, para que vocês possam aprofundar os seus conhecimentos, tanto no tema sepse, quanto também nos outros diversos temas de terapia intensiva. Muito bom. O que é sepse, então? Sepse é quando você tem um processo infeccioso e o organismo responde de forma inadequada, de forma desregulada a esse processo infeccioso. Antigamente, uma definição que foi publicada em 92 e 94, se considerava que sepse era nada mais do que inflamação. Antes se achava, o conceito fisiopatológico que existia à época seria de que sepse era uma inflamação generalizada que afeta os órgãos do paciente, levando a que esse paciente desenvolvesse o que se chama de falência de múltiplos órgãos ou disfunção de múltiplos órgãos, e por fim isso levaria ao óbito do paciente. Esse era o conceito que se tinha anteriormente. Por isso se cunhou um termo que se chamou Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que todo mundo conhece pelas siglas SIRS. Na verdade, hoje a gente sabe que sepse é muito mais do que resposta inflamatória, é muito mais do que esses conceitos de taquicardia, taquipneia, alteração da temperatura, alteração da contagem de leucócitos, etc. Então, hoje a gente sabe que o conceito de sepse tem mais a ver com disfunção orgânica propriamente do que propriamente com resposta inflamatória. Então, por aquele conceito antigo, de 1992, você teria uma resposta inflamatória sistêmica, que quando fosse causada por uma infecção, seria o que a gente chamava de sepse, e a gente teria o conceito de sepse grave, que era quando tivesse essa resposta inflamatória sistêmica associada a uma infecção, associada à disfunção orgânica. Então, a gente teria o conceito de sepse grave, e quando houvesse uma sepse grave com disfunção cardiovascular que fosse refratária ao fluido, refratária à reposição volêmica, se teria o que se cunhou como choque séptico. Esse conceito perdurou até o começo de 2016, quando as definições novas de sepse foram publicadas, o que se chamou de sepse 3.0, porque houve uma definição intermediária, sepse 2.0, no começo dos anos 2000, que não mudou em absolutamente nada do ponto de vista prático, como a gente chamava e chamou sepse até o começo de 2016. A definição sepse 3.0, que gerou uma controvérsia bastante exacerbada na literatura dos estudiosos do assunto desde o começo do ano passado, ela disse que sepse é uma disfunção orgânica aguda com risco de morte em decorrência de uma resposta desregulada do organismo a um processo infeccioso. Então você teria as palavras-chave: disfunção orgânica,
que gerasse um risco de morte por uma resposta desregulada do organismo. Ou seja, ao invés de ter uma resposta só inflamatória, como o conceito de Sears anteriormente falava, hoje a gente tem uma resposta desregulada que se compõe de um processo inflamatório e de um processo anti-inflamatório, também conhecido como imunossupressão, relacionada à sepse. Além disso, aquele conceito de sepse grave, a palavra grave do conceito, que seria a sepse com disfunção orgânica, a palavra grave caiu. Então a gente não chama mais sepse grave. Se vocês falarem sepse grave, vocês estão incorrendo num pleonasmo, porque agora toda sepse é considerada como um quadro grave. Então, eu inclusive ministrei uma aula, se vocês quiserem, está no YouTube da Manoli, é uma aula que eu comentei 45 minutos só sobre os novos conceitos. Eu não vou poder, obviamente, me estender mais sobre esses conceitos aqui, mas tem essa aula para quem quiser tirar dúvidas sobre os novos conceitos da sepse lá no YouTube da Manoli Educação. Então, sepse grave agora é um pleonasmo. O que a gente chama de sepse já implica necessariamente numa disfunção orgânica com um risco elevado de morte para o paciente. Então não existe mais sepse grave, tudo agora é sepse e choque séptico. E como é que a gente identifica então essa tal disfunção orgânica? Tem algumas opções. Você pode identificar a disfunção orgânica por um score que se chama Sequential Organ Failure Assessment, ou score SOFA, por isso que eu coloquei um sofá velho aqui embaixo do slide, né? O score SOFA, Sequential Organ Failure Assessment. Tá? Esse score SOFA, ele marca a gravidade dos pacientes. E ele diria que um paciente tem sepse de acordo se ele tiver maior ou igual a 2, uma variação de 2 pontos, maior ou igual a 2 pontos nesse score SOFA em relação ao score SOFA basal. O problema é que o score SOFA ele não é completo. Por exemplo, falta a ele uma mensuração de um lactato, que é uma variável de perfusão tecidual extremamente importante de ser mensurada no paciente séptico. Outra coisa, o score SOFA está um pouco desatualizado em alguns aspectos. Por exemplo, no aspecto cardiovascular, ele pontua para dopamina, que é uma droga vasoativa que a gente não usa mais como uma droga vasopressora. Então ele está realmente desatualizado nesse aspecto. Então, por conta disso, uma das dificuldades que as novas definições criaram foi exatamente você utilizar o score SOFA como marcador de disfunção orgânica. Então, tanto o Instituto Latino-Americano de Sepse, que é a instituição, a organização não governamental que eu represento, quanto também as próprias Surviving Sepsis Campaign, sugeriram que ao invés de você usar 2 pontos de variação do score SOFA como marcador de definição de sepse, você deveria usar apenas o surgimento de uma disfunção orgânica, qualquer que seja ela. E como é que você identifica, então, disfunção orgânica? Por esse slide que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se você chegar para vocês no pronto-socorro ou na enfermaria, um paciente onde você suspeita de um processo infeccioso agudo, procure algum sinal de disfunção orgânica aguda nesse paciente. Por exemplo, alteração do nível de consciência, confusão mental, delírio, isso seria um marcador de encefalopatia associada à sepse. Você pode ter alteração respiratória, uma piora da troca gasosa, uma queda da PO2/FiO2 menor do que igual a 300 ou 250, ou a presença de taquipneia, isso seria um indicador de disfunção respiratória desses pacientes. Você pode ter alteração das enzimas hepáticas ou aumento das bilirrubinas como um marcador de disfunção hepática do indivíduo com um processo infeccioso suspeito. Você pode ter a presença de taquicardia ou hipotensão, exemplificada por uma pressão arterial sistólica menor do que 100, ou uma pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio. Isso identificaria o paciente com disfunção cardiovascular relacionada ao processo infeccioso, à sepse. Você pode ter uma disfunção renal, caracterizada por oligúria ou aumento da creatinina, acima de 2, por exemplo, miligramas por decilitro. Isso também identificaria uma disfunção relacionada a uma infecção, à sepse. Você pode ter queda da contagem plaquetária menor do que 150 mil ou 100 mil por milímetro cúbico, ou aumento dos tempos, né, aumento do tempo de protrombina, ou alteração do RNI acima de 1,5 vezes o valor normal. Isso identificaria uma disfunção hematológica relacionada à sepse. E você pode ter a hiperlactatemia como um marcador de disfunção metabólica relacionada ao processo séptico. Ou seja, tendo um paciente que chega, por exemplo, com tosse, febre, expectoração, suspeita de sepse, suspeita de infecção, colha
exames laboratoriais, avalie a presença dessas disfunções orgânicas, colhe um lactato. Eu vou falar mais para frente quando a gente chegar na parte de identificação precoce do paciente. Colhe um lactato para você poder diferenciar esse paciente de uma infecção não complicada de um processo séptico. Tudo bem? Então, você pode usar o critério de uma disfunção orgânica, ou você pode usar o score SOFA maior ou igual a 2 pontos de variação em relação a um score SOFA basal. Se o paciente não tiver um valor de score SOFA basal, você vai considerar isso como 0. Então, um indivíduo rígido, vocês, teria um SOFA basal de 0, e se ele desenvolver uma sepse com disfunção orgânica, ele teria que ter uma variação de 2 pontos em qualquer dos domínios do SOFA. Pode ser no mesmo domínio, ou seja, no mesmo sistema, uma variação do sistema renal maior do que 2 pontos, maior ou igual a 2 pontos, ou 1 ponto do sistema renal e 1 ponto do sistema cardiovascular, por exemplo. E aí você já teria o paciente com sepse, né, pelo critério novo, infecção mais disfunção orgânica. Além disso, a força-tarefa, ela desenvolveu um score, eles pensaram, né, o SOFA é útil, mas ele depende de exames laboratoriais para identificar a disfunção. Então eu preciso de um score de triagem para me dizer qual é o paciente que tem o maior risco de óbito ou de permanecer na UTI por um tempo prolongado. E eles criaram aqui o que se chamou de Quick SOFA. E por isso esse SOFA aqui em alta velocidade, digamos assim. Então, o Quick SOFA é um score rápido, porque ele depende apenas do exame clínico. Seria uma alteração no nível de consciência, um Glasgow menor do que 15, associado a uma taquipneia com frequência respiratória maior do que 22 ou uma hipotensão com pressão arterial sistólica menor do que 100 mm de mercúrio. Na verdade, pela definição da força-tarefa, seriam 2 desses 3 pontos. Então, alteração da consciência mais taquipneia, alteração da consciência mais hipotensão ou taquipneia mais hipotensão identificaria o paciente de alto risco. O problema é que se viu, e isso o Instituto Latino-Americano de Sepsis está tentando demonstrar aqui no Brasil, é que se viu que 2 pontos do Quick SOFA já demarcam uma população de gravidade muito grande. Então, talvez no nosso contexto, principalmente de hospitais públicos, onde os pacientes têm um cuidado pior por conta de limitação de staff, limitação de suporte mesmo a eles, talvez no contexto de hospitais públicos, 1 ponto do Quick SOFA ou este nível de consciência, ou alteração da frequência respiratória, ou hipotensão, já devesse ser o suficiente para deflagrar, na presença de uma infecção, obviamente, eu estou falando aqui sempre de pacientes com suspeita de infecção, já seria suficiente para deflagrar uma necessidade de uma monitorização mais estrita. Vamos encaminhar esse paciente rápido para a unidade de terapia intensiva, vamos monitorizar, corre, traz o antibiótico, vamos administrar um antibiótico para ele mais rápido, porque é um paciente de risco de morte maior. Então é para isso que serve o Quick SOFA. Aspecto importante, o Quick SOFA, pessoal, não é para dar o diagnóstico de sepse. Não é para dar o diagnóstico de sepse. O diagnóstico de sepse é a presença de uma daquelas disfunções orgânicas que eu comentei com vocês, ou a presença de um score SOFA maior ou igual a 2. Se você quiser usar o score SOFA, tudo bem. Se quiser usar o que o ILAS e a Surviving Sepsis recomenda, também não tem problema. Só que use disfunções orgânicas. Precisa colher, então, gaso, precisa colher plaqueta, precisa colher bilirrubina, precisa colher creatinina para dar o diagnóstico de sepse. O Quick SOFA é um score rápido para, por exemplo, você está na enfermaria, não tem como ter o resultado do lactato ou da gaso rapidamente. Com esse score, com o Quick SOFA, você consegue dizer, esse paciente está deteriorando, ele precisa de uma internação rápida, eu vou cavar, eu vou conseguir uma vaga para a UTI dele mais rapidamente. Tudo bem? Para isso que serve o Quick SOFA. E o choque séptico? O choque séptico, novamente, eles quiseram marcar como uma condição associada com uma mortalidade ainda mais expressiva em relação à sepse. E eles viram, por conta de vários estudos em bases de dados, né, eles usaram bases de dados para referendar essas definições, eles viram que o que você marcava com maior intensidade a mortalidade desses doentes era quando você considerava que o choque séptico tinha que ter a hipotensão refratária ao fluido, que era a definição anterior, mais a hiperlactatemia acima de 18 mg por decilitro. Então, só a hipotensão ou só a hiperlactatemia não marcavam muito
a gravidade e a mortalidade dos doentes. Então, para marcar a mortalidade, precisava de quê? Da hipotensão mais a hiperlactatemia. Então, o choque séptico ficou um subgrupo de pacientes com sepse, aqui pela figura vocês estão vendo, com disfunção cardiovascular e celular associado com risco aumentado de óbito. Como é que você identifica isso clinicamente à beira do leito? Essa disfunção celular você identifica com lactato, né, acima de 18 mg por decilitro, e a disfunção cardiovascular pelo uso de vasopressor para manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, definimos sepse. Sepse é disfunção orgânica relacionada a um processo infeccioso, no qual você tem uma resposta desregulada do organismo a esse processo infeccioso. E quando você tem hipotensão mais hiperlactatemia, você tem um choque séptico. E por que então que sepse é tão importante? Sepse é importante porque ela está associada com elevada morbimortalidade, principalmente em países emergentes como o Brasil. A morbimortalidade por sepse no Brasil é uma das maiores do mundo. Vejam esse infográfico aqui do estudo que a gente está tentando publicar, que se chama Estudo SPREAD. Esse estudo foi feito pelo Instituto Latino-Americano de Sepse em 230 UTIs. Foi o estudo mais completo a avaliar a prevalência, ou seja, o número de leitos de UTI que é ocupado por um paciente com sepse no Brasil e a sua mortalidade. 3 de cada 10 leitos de UTI estão ocupados por pacientes com sepse num determinado dia do ano nas UTIs brasileiras. Ou seja, 30% de prevalência, uma prevalência bastante significativa. E a mortalidade desses doentes é de 55%. Também uma mortalidade bastante elevada. Então vejam que a sepse é extremamente frequente e se associa com alta mortalidade, ou seja, muitos pacientes morrem de sepse. Vejam que a doença crítica, e a sepse aqui funciona como paradigma, como protótipo da doença crítica, ou seja, a sepse é o exemplo, é o case, digamos assim, de sucesso, para não dizer o contrário, da doença crítica. A doença crítica ela tem um fardo, uma carga, que ela não ocorre só durante a internação do doente na UTI. Depois que ele vai de alta da UTI, depois que ele vai de alta do hospital, ele continua sofrendo com sequelas a longo prazo que afetam a sua qualidade de vida de forma bastante significativa. Esse aqui é um trabalho que nós publicamos lá pelo grupo do Hospital das Clínicas sobre a evolução a longo prazo de pacientes que receberam alta do hospital e que passaram pela nossa unidade de terapia intensiva. Essa figura que a gente carinhosamente apelidou de Jamaica por conta das cores, né, parece a bandeira da Jamaica, essas cores discretas que nós colocamos nessa figura, mostram que, aqui em verde, a percentagem de pacientes que em até um ano depois que recebe alta do hospital vai morrendo é bastante significativa. Eles começam com 60% e vai caindo isso aí, do mesmo jeito que aqui em preto, é o número de pacientes que vai morrendo ao longo do tempo em até um ano. Esses pacientes também frequentam mais o hospital, frequentam mais o pronto-socorro, fazem exames laboratoriais com maior frequência, com maior intensidade, ou seja, eles têm uma carga significativa, os pacientes sépticos, os pacientes críticos em geral, têm uma carga significativa de morbidade, e depois que eles vão de alta do hospital, eles permanecem com alta morbidade, eles permanecem usando muito os recursos do sistema de saúde. Ou seja, tudo isso justifica o fato de que a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, a gente precisa identificar e tratar rapidamente esses pacientes com sepse e choque séptico. Fisiopatologicamente, eu vou falar em um slide a fisiopatologia, a sepse é bastante complexa. Então veja que essa fisiopatologia que está já bastante complexa nessa figura, ainda é um resumo do processo fisiopatológico que acomete os pacientes com sepse. Vejam como há inúmeras vias imbricadas e interrelacionadas de tal maneira que se eu usar uma droga que bloqueie, por exemplo, a liberação de mediadores pró-inflamatórios, com certeza eu vou ter outras etapas ou outras vias que vão estar potencializadas esses pacientes. Por exemplo, ativação da cascata de coagulação, disfunção do endotélio, ativação de leucócitos, de tal maneira que é muito difícil eu achar uma droga que seja capaz de
resolver toda a via fisiopatológica da sepse, porque ela teria que atuar em todas essas vias de maneira uniforme. E é muito difícil conseguir isso. Então, o próprio John Marshall, que é um dos maiores pesquisadores de sepse do mundo, comenta que imaginar que a gente vai ter uma droga única que resolva todas as vias fisiopatológicas da sepse é a mesma coisa que imaginar que a gente tem um antibiótico só para tratar todos os tipos de bactéria. Então, impraticável, né? Então, as vias fisiopatológicas da sepse funcionam mais ou menos como esse comentário do John Marshall. Então, realmente é muito difícil. Mas vejam como existem diversos mecanismos que, em última análise, vão causar disfunção mitocondrial, lesão tecidual com disfunção orgânica e óbito do paciente. Então, o que nos resta em relação ao bloqueio dessa via fisiopatológica para tratar adequadamente o paciente séptico durante a sua internação na unidade de terapia intensiva? Nos resta, fundamentalmente, identificar e tratar rapidamente o paciente. Porque se nós não o fizermos, se a gente não identificá-lo e tratá-lo rapidamente, essas vias elas vão se potencializar, vão se amplificar e vão levar a uma espiral que vai gerar disfunção de múltiplos órgãos e óbito do paciente nesse período. Então, identificação e tratamento da sepse é onde a gente vai chegar no guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse, que é o objetivo primário da aula. Óbvio que eu não vou conseguir falar de todo o guideline aqui. São 74 páginas, o último guideline, com dezenas a centenas de recomendações. Então, eu vou focar primordialmente nos aspectos iniciais, no que interessa a pessoa que vai tratar um paciente séptico, quando ele desenvolve o processo infeccioso grave com disfunção orgânica, no pronto-socorro, na enfermaria ou na unidade de terapia intensiva. Então, depois que você estabiliza o paciente, ele vai ser cuidado no ambiente de UTI, primordialmente e idealmente. Mas essa estabilização inicial é interessante de vocês saberem como é que funciona, e é isso que eu vou comentar aqui na questão de identificação e tratamento. Então, esse é um slide que eu sempre gosto de colocar para vocês verem as dificuldades que nós temos para diagnosticar um paciente com sepse. Óbvio que eu estou falando aqui do caso clássico do infarto e eu estou falando aqui de um caso duvidoso de sepse. Mas vejam, o paciente com infarto ele tem uma dor no peito, que vai para o braço, que todo mundo conhece, que dá vontade de vomitar, às vezes vai para o queixo, para o ombro, etc. Ele faz um eletro que tem alteração de supranisnivelamento do segmento ST e ele colhe uma troponina que está alterada. Quando você compara com um paciente séptico, é aquele paciente idoso que fica sonolento, não reconhece os familiares, mas a família pode pensar, nossa, isso aí ele está piorando, é velhice e tal, principalmente se o processo for um pouco mais arrastado. Às vezes esse tipo de paciente, ou paciente com algum grau de imunossupressão, não tem febre, então isso dificulta a identificação do processo infeccioso. É uma infecção urinária, porque o velhinho ou o paciente idoso tem problema prostático e por aí vai. Aí, eventualmente, é uma pneumonia. Você faz um raio-x, é um raio-x duvidoso. Será que essa base esquerda tem um foco? Não dá para ter certeza. É possível que sim, mas não sabemos. Vamos fazer outro tipo de exame para tentar melhorar. Faz um hemograma, que também não ajuda muito, e você faz biomarcadores que também não são totalmente adequados para diagnosticar a sepse, como, por exemplo, a troponina UE para um infarto do miocárdio. Então, vejam que as dificuldades que a sepse nos impõe no seu diagnóstico são muitas. Como é que a gente faz, então, para diagnosticar? A gente tem que pensar nos critérios de infecção, e um aspecto que eu esqueci de comentar no começo, a gente ainda vai usar os critérios de resposta inflamatória sistêmica, não para dizer que o paciente está séptico agora, mas para dizer que ele está com infecção, do mesmo jeito que a gente já faz hoje em dia. Se você chega a examinar um paciente com suspeita de pneumonia, e esse paciente tem tosse, dor pleurítica, etc. Você vai perguntar se ele tem febre. Se ele tiver febre, que é um sinal de Sires, isso vai te ajudar a aumentar a acurácia do diagnóstico de pneumonia. Você vai colher um hemograma para ver se ele tem leucocitose. Você vai ver se ele está taquipneico. Então, os critérios de Sires nos ajudam a falar de infecção. Mas, de novo, para diagnosticar a sepse, eu preciso procurar a disfunção orgânica. Então, sepse, pessoal, agora é igual a disfunção orgânica. Então, de novo, eu tenho que procurar alteração do nível de consciência, alteração respiratória, alteração cardiovascular, disfunção renal, disfunção hepática, disfunção da contagem plaquetária, disfunção hematológica e hiperlactatemia. Então, para isso, eu preciso lançar mão de alguns exames na chegada do paciente ao pronto-socorro. Então, eu colho, obviamente, um hemograma para identificar, eu posso colher
biomarcadores, tipo uma proteína C reativa, uma procalcitonina, para me ajudar a identificar precocemente esse paciente. Eu vou coletar, obviamente, um agaso, vou coletar bilirrubinas, enzimas hepáticas para avaliar a disfunção hepática, vou coletar, se eu tiver suspeita de algum evento cardiovascular, eu posso coletar uma troponina para diferenciar de um quadro cardíaco, de um quadro cardiogênico, de um choque cardiogênico por infarto, por exemplo. Eu vou coletar, obviamente, exames para avaliar a disfunção hematológica, além de exames para identificar o foco infeccioso. Um raio-x de tórax, um ultrassom, uma tomografia de abdômen, um líquor para suspeita de meningite e por aí vai. Então, esses são os exames que nós vamos coletar desses pacientes quando eles chegam à admissão no pronto-socorro ou quando você suspeita que esses pacientes têm um processo infeccioso, quer seja na enfermaria, quer seja na UTI, porque, como vocês sabem, sepse pode se desenvolver em qualquer lugar, inclusive dentro do ambiente de terapia intensiva. Quando esses pacientes chegam, ou quando você suspeita do diagnóstico, como é que você trata? Como é que é a abordagem inicial? A abordagem inicial é que nem qualquer condição grave. Então, você vai fazer o ABC. Você vai avaliar se esse paciente tem uma permeabilidade da via aérea adequada, se ele está ventilando e oxigenando. Então, vai colocar o oxímetro de pulso para avaliar se ele está oxigenando de forma adequada. Você vai ver se a parte cardiovascular está adequada. Eu vou comentar, obviamente, a parte cardiovascular mais para frente. Mas você vai fazer o suporte hemodinâmico. Se ele tiver com sinais de hipoperfusão, lactato elevado ou hipotensão, você vai introduzir, inserir um cateter venoso central para dar droga vasoativa para ele, para dar fluido para ele. Se ele tiver anêmico, você vai dar transfusão. Então, o suporte inicial é que nem o suporte do paciente com trauma grave, é que nem o suporte do paciente com parada cardiorrespiratória. Você vai fazer o ABC do paciente séptico. Avaliar a via aérea, avaliar a oxigenação, avaliar o sistema cardiovascular. Então, a forma, o guideline que sugere como deve ser tratado o paciente séptico é o guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse. Então, essa campanha começou, a primeira edição do guideline foi em 2004 e o objetivo dela é normatizar o tratamento do paciente séptico, principalmente para quem não está acostumado a tratar desses pacientes, tá? E com isso, diminuir a mortalidade dos pacientes sépticos ao longo dos anos. Então, teve em 2004, ela é atualizada a cada 4 anos, 2008, 2012 e agora em 2016. Então, como eu disse, eu não vou conseguir enfatizar todo o guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse, mas os guidelines eles estão disponíveis para download free of charge, né, grátis na internet, tá? Tanto pelo site da campanha Sobrevivendo à Sepse, que é survivingsepsis.org, como também nas revistas, né, na Intensive Care Medicine e na Critical Care Medicine, que publicaram esses guidelines. Então, em linhas gerais, o que é que o guideline fala? Ele fala da ressuscitação volêmica inicial, e ele fala da importância do reconhecimento e do diagnóstico precoce, ou seja, ele sugere que em todos os hospitais devam ter times de identificação precoce para identificar e tratar os pacientes sépticos. Sepse, pessoal, é uma emergência médica. Sepse e choque séptico, eu vou falar mais para frente, são emergências médicas e devem ser tratadas do mesmo jeito que você trata infarto, do mesmo jeito que você trata acidente vascular encefálico. Tem que ter prioridade no reconhecimento precoce e prioridade, por exemplo, na classificação de risco do pronto-socorro. Tudo bem? Então, antibiótico terapia precoce, controle de foco, alguma discussão que a Surviving faz sobre terapias associadas, por exemplo, corticoide, principalmente para aqueles pacientes com choque séptico refratário. Essa é a sugestão de indicação para o corticoide. E, obviamente, todo o resto é terapia de suporte. Porque o que vai tratar a sepse mesmo é você identificar e reconhecê-la precocemente e dar o antibiótico rápido em até 1 hora. O resto, tudo, é suporte. Vasopressor, diálise, transfusão, controle de acidose, profilaxia. Todo o restante é terapia de suporte para diminuir o risco de complicações e diminuir a incidência de disfunções orgânicas. Então, o que a campanha nova fala sobre a ressuscitação volêmica inicial? Quando chega o paciente e você identifica. Então, chegou, ABC, acesso venoso para coletar exames e para começar o tratamento com a ressuscitação inicial. Vejam bem, sepse e choque séptico são emergências médicas e seu tratamento deve ser iniciado prontamente. Então, vale a mesma coisa que para infarto,
a mesma coisa que vale para acidente vascular encefálico. Tempo é miocárdio? Tempo é miocárdio. Tempo é neurônio? Tempo é neurônio. Tempo é função orgânica aqui na sepse. Tudo bem? Então, tratamento, reconhecimento e tratamento de emergência médica precoce. Os pacientes com hipoperfusão devem receber 30 ml por quilo de solução cristalóide, tá? Dose fixa, essa é a sugestão da campanha Sobrevivendo à Sepse. Após a ressuscitação inicial, fluidos adicionais devem ser guiados por variáveis clínicas e fisiológicas, como, por exemplo, frequência cardíaca, PA, frequência respiratória, débito urinário, etc. Então, você fez 30 ml por quilo, que para um cidadão de 70 quilos vai dar 2 litros de soro fisiológico ou de ringue lactato, por exemplo. E aí você reavalia. Será que ele ainda precisa receber mais? Será que ele ainda continua hipotenso, muito taquicárdico, muito taquipneico, oligúrico? Talvez ele precise receber um pouco mais de fluido. Você também pode avaliar essa responsividade a fluido através de parâmetros dinâmicos. Se você tiver disponível uma variação da pressão de pulso, respeitadas, obviamente, as indicações, né, e as limitações desses métodos. Mas se você tiver disponível um ecocardiograma, se você tiver disponível um monitor de débito cardíaco para você fazer uma elevação passiva das pernas. Os métodos dinâmicos são preferíveis para avaliação de responsividade a fluido, para saber se o paciente poderia receber um fluido adicional a mais em relação ao estático. Se você estiver no pronto-socorro da UPA, lá da cidade do interior, que não tem esses recursos, você usa o parâmetro clínico mesmo e vai fazendo a avaliação de acordo com o seu julgamento clínico. O alvo de pressão arterial média para esses pacientes com choque séptico é 65 milímetros de mercúrio. E existe uma sugestão da campanha Sobrevivendo à Sepse de guiar a normalização, de guiar a ressuscitação pela normalização do lactato. Isso aí deu uma briga muito grande depois que foi publicado, porque muita gente acha que as evidências que embasaram essa sugestão, vejam que eu escrevi aqui, uma sugestão, porque o grau de evidência é baixo, os estudos são controversos, os estudos não são grandes, são de populações pequenas, não são só em pacientes sépticos, tá? Mas existe essa sugestão. Então, se você tiver um lactato alto, você pode tentar otimizar a ressuscitação hemodinâmica do seu paciente através da normalização do lactato, com todas as interrogações possíveis colocadas aqui. Então, esse aqui seria uma orientação, um fluxograma de como é que deve ser o tratamento desses doentes. Chegou um paciente séptico com sinais de hipoperfusão, que seriam principalmente ou alteração do nível de consciência, né, rebaixamento do nível de consciência, ou hipotensão, pressão arterial média menor do que 65 milímetros de mercúrio, ou um lactato elevado. Se chegou esse tipo de paciente, você deve, obviamente, coletar culturas de antibiótico, assim como para todo paciente séptico, instalar um catéter venoso central e infundir 30 ml por quilo de solução cristalóide. Ok? Essa é a recomendação da campanha Sobrevivendo à Sepse, cujo grau de evidência para a infusão de solução de quantidade fixa de fluido também é discutível, mas é isso que está sugerido lá. E aí você vai avaliar nesse ínterim, enquanto você está dando fluido, em meia hora, 45 minutos, 1 hora, você vai avaliar a pressão arterial média do doente. Se ela está baixa, abaixo de 65 ml de mercúrio, você começa imediatamente uma norepinefrina, 0,01 micrograma por quilo por minuto. Se mesmo assim, com norepinefrina e os 30 ml por quilo de peso de ressuscitação volêmica com fluido, ele continua hipotenso ou lactato não maior do que 36, mas maior do que 18, aqui tem um erro na figura, você faz aquilo que eu comentei no slide anterior, que é de usar parâmetros clínicos para avaliar eventual necessidade de fluido. Então, você vai ver frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar, frequência respiratória, diurese e por aí vai para avaliar, assim como outros parâmetros. Você também pode avaliar o lactato, saturação venosa central de oxigênio, pressão venosa central, para ver se esse paciente precisa de dados adicionais ou de fluidos adicionais. Óbvio que todos esses parâmetros têm as suas limitações. Então, pressão venosa central tem as suas limitações, saturação venosa central tem as suas limitações, mas é o que é mais factível de ser feito em qualquer lugar. Eu consigo medir uma PVC no pronto-socorro, na enfermaria, eu consigo medir uma saturação venosa central em qualquer lugar, tempo de enchimento capilar, então nem se fala. Então, se eu tenho variáveis clínicas factíveis de serem realizadas, eu posso utilizar essas variáveis clínicas se eu estiver num ambiente de recursos limitados. Se eu estiver na UTI do HC, por exemplo, que a gente usa ecocardiograma à beira do leito a cada 2 minutos, eu faço um ecocardiograma e eu avalio a função ventricular do doente. Mas, obviamente, nem sempre eu tenho a disponibilidade desse recurso, então eu devo
usar o que eu tenho, digamos assim, é o que temos para hoje. Então, além da ressuscitação inicial, além do fluido, além da norepinefrina, da droga vasoativa, eu vou dar o antibiótico. O antibiótico ele tem que ser administrado em até 1 hora. Quais são as principais recomendações da campanha Sobrevivendo à Sepsis em relação ao antibiótico? Então, coleta de cultura. Eu preciso, idealmente, coletar culturas antes da administração de antibiótico terapia. Desde que isso não... se a cultura for atrasar, doutor, não tem exame, não tem frasco de hemocultura, vai ter que pegar lá no outro hospital, vai demorar 2 horas. Aí eu faço o antibiótico e depois eu colho a cultura. Então, se não atrasar por mais de 45 minutos, que também é uma sugestão, você pode coletar a cultura e depois dar o antibiótico. Mas se for atrasar mais do que 1 hora, aí você perdeu o seu tempo, é melhor dar o antibiótico e deixar para coletar a cultura quando tiver disponibilidade. Você deve coletar pelo menos 2 pares de hemocultura, é a recomendação da campanha Sobrevivendo à Sepsis. Realizar estudos de imagem para confirmar a fonte potencial de infecção. O antibiótico ele tem que ser dado dentro da 1ª hora após o reconhecimento. Eu tenho um doente que chegou, eu suspeito que ele tenha sepse, dou o antibiótico dentro da 1ª hora. Putz, não era sepse. Era um infarto com choque cardiogênico, mimetizou uma sepse. O que é que eu faço? Suspendo o antibiótico. Não tem problema. Melhor pecar por excesso e dar 1 dose a mais de antibiótico do que demorar 4, 6 horas para fazer o diagnóstico desse paciente e perder o timing adequado da antibiótico terapia. Então, tem vários estudos que mostram que antibiótico dentro da 1ª hora é o ideal. E eu tenho que ter uma reavaliação diária desse antibiótico para potencial descalonamento, ou seja, para remoção ou para, digamos assim, diminuição do espectro desse antibiótico, caso eu tenha dado meropenem e venha um Escherichia coli sensível a piperacilina e tazobactam. Aí eu volto para piperacilina e tazobactam e não dou o meropenem para o paciente. O objetivo aqui é exatamente evitar o surgimento de resistência antimicrobiana. Então tem vários estudos, isso aqui é só um exemplo de trabalho que mostrou que antibiótico dentro da 1ª hora é protetor. Reduziu 33% a chance de óbito dos pacientes se você administra antibiótico dentro da 1ª hora. Tá? Então, lembrem, não adianta eu prescrever o antibiótico, dar na mão da enfermeira e avaliar que a enfermeira colocou o aprazamento do antibiótico para daqui a 4 horas. Não, o antibiótico tem que ser feito na hora, porque isso reduz a mortalidade. É a única medida que a gente tem que eventualmente reduz a mortalidade do paciente séptico de forma bastante consistente nos diversos estudos. Óbvio que recomendar antibiótico é uma coisa muito complexa porque depende do seu perfil bacteriano local. A campanha Sobrevivendo à Sepsis lançou uma recomendação que foi também alvo de muita bordoada, muito controversa, que é a história de administrar terapia combinada de antimicrobianos de classes diferentes contra o mesmo patógeno para pacientes com choque séptico. Então era tipo assim, é uma Klebsiella pneumonia, eu vou dar meropenem mais aminoglicosídeo porque eu potencializo o efeito contra a bactéria, eu estou dando classes diferentes de antibiótico para a mesma bactéria. A evidência por trás dessa recomendação, ou dessa sugestão, é muito controversa. Baseada em alguns estudos que têm falhas metodológicas significativas. Então, e esse tipo de abordagem pode propiciar o desenvolvimento de resistência bacteriana que a gente já tem em bastante quantidade, digamos assim, no nosso país. Então, tudo que a gente não quer é mais bactéria resistente no Brasil. Então, essa recomendação não caiu muito bem, digamos assim, principalmente para o nosso contexto. O ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepsis, tem um guia de antibiótico terapia empírica. Então tem aqui, eu baixei essa tabela, algumas recomendações para infecções comunitárias e infecções nosocomiais. Óbvio que você precisa saber se o seu perfil bacteriano clássico, o claro para o paciente é comunitário ou nosocomial, e também o foco infeccioso, porque se for pulmão, urinário ou abdominal, vai variar o perfil de bactérias e vai variar o perfil do antimicrobiano que você vai administrar para o paciente. Drogas vasoativas e fluidos. Então, qual é o tipo de fluido? Por que a norepinefrina é a droga de escolha? Por que não é a dopamina? Por que não é a epinefrina? Por que não é a vasopressina? O que é que a campanha Sobrevivendo à Sepsis sugere?
A campanha sobrevivendo à sepse sugere que se use norepinefrina. Por que se usar norepinefrina? Porque baseado principalmente nesse estudo, o estudo SOAP-2, ele identificou que os pacientes com choque, no geral, eles têm uma maior incidência de efeitos colaterais, principalmente arritmias, quando você utiliza a dopamina como droga vasopressora para esses pacientes. Vejam aqui que a mortalidade não é diferente, 59% versus 56% nos dois grupos. Mas a incidência de efeitos colaterais, principalmente arritmia, principalmente fibrilação atrial e até certo ponto fibrilação ventricular, também foi muito maior nos pacientes que receberam dopamina versus nos que receberam norepinefrina. Então vejam que esse forest plot aqui mostra claramente que a norepinefrina seria melhor, né? Tudo que está à esquerda do forest plot e que está circulado aí mostra que a norepinefrina é melhor em todos os tipos de choque, mas notadamente para o choque cardiogênico aqui. Então, além desse estudo, meta-análises foram feitas que sugeriram que a norepinefrina é a droga vasopressora ideal. Então, qual é a recomendação da campanha Sobrevivendo à Sepse em relação à terapia vasopressora? Então, que droga eu vou usar para chegar numa pressão arterial média de 65 mm de mercúrio para o meu doente? Norepinefrina ou noradrenalina, é a mesma coisa, é a droga de primeira escolha. Eu posso associar, quando eu chegar numa dose alta de norepinefrina, acima de 0,5, 1 micrograma por quilo por minuto, eu posso associar epinefrina ou vasopressina, para aqueles casos de choque refratário. A vasopressina seria numa dose fixa de até 0,03 unidades por minuto. Tá? E a vasopressina tem estudos que sugerem que ela parece preservar melhor o fluxo renal, diminuindo a necessidade de terapia renal substitutiva ou a incidência de insuficiência renal quando você a utiliza e consegue diminuir a dose de norepinefrina. Então pode ser que daqui a 4 anos, existem estudos em andamento para tentar esclarecer essa questão, pode ser que daqui a 4 anos a gente substitua a norepinefrina como droga de primeira escolha pela vasopressina. Mas, por enquanto, aqui em 2016/2017, a droga de primeira escolha ainda é a noradrenalina e a vasopressina ou a adrenalina, né, que é a epinefrina, devem ser associadas quando você precisa de uma droga adicional. Você pode usar ainda dopamina em pacientes selecionados, como, por exemplo, aqueles que têm bradicardia absoluta ou relativa, e você pode usar a dobutamina como um inotrópico, ou seja, uma droga que vai melhorar a função contrátil do coração desses pacientes, melhorar a função do ventrículo, para aqueles pacientes com hipoperfusão, apesar de terem recebido fluidos e vasopressores. Então quer dizer que eu tenho um paciente, Luciano, que recebeu 30 ml por quilo de fluido, está com nora, mas continua hipotenso ou continua com lactato alto. Eu avalio. Achei que ele não precisa de mais fluido, porque eu fiz um eco e tal, e ele tem algum sinal de disfunção cardíaca, eu posso começar uma dobutamina para esse paciente como uma droga para melhorar a chamada, entre aspas, miocardiodepressão da sepse. E qual é o fluido que eu vou usar então? Eu já comentei com vocês, o cristalóide é o fluido recomendado para esses pacientes, tá? Porque ele é mais barato e o efeito dele é igual ao dos coloides, principalmente em relação ao coloide proteico, que é a albumina, né? Então recomenda-se o uso de cristalóides para a ressuscitação volêmica do paciente séptico. Qual é o cristalóide? Pode ser solução salina fisiológica ou solução balanceada, ringelactato ou solução de plasma light, por exemplo. Então, qualquer uma das duas, não existe evidência que diga até o momento que pelo menos evidência de estudos randomizados, multicêntricos, de intervenção com grande número de doentes, até o momento, né? Existem estudos, inclusive estudos brasileiros, que estão sendo feitos para tentar esclarecer essa questão, mas até o momento não existe nenhum estudo que diga que solução balanceada é melhor do que solução salina. Então você pode usar qualquer um dos dois, mas a preferência tem que ser pela solução cristalóide. Por quê? Porque o hidroxietilamida, que é um tipo de coloide sintético, ele foi associado em alguns estudos com desenvolvimento de insuficiência renal e, eventualmente, até maior mortalidade desses pacientes. Então, não se recomenda o uso do starch, do hidroxietilamida, para a ressuscitação volêmica do paciente séptico. Gelatina, também a recomendação é dar preferência ao cristalóide. Gelatina a gente usa muito pouco no Brasil, que também é um coloide sintético. Não é a gelatina royal, tá, pessoal? É uma gelatina específica para reposição volêmica desses pacientes, mas também não é muito utilizado, ele é muito utilizado na Europa e na Ásia. E a albumina,
ela pode ser usada para pacientes que necessitem de volumes elevados de cristalóide. Então, se você já fez 4 litros, 5 litros de solução cristalóide, o paciente continua hipotenso e continua precisando de fluido, você pode usar a albumina como reposição volêmica, mas, de novo, isso é uma sugestão. Então, para concluir a questão da aula, o tratamento geral da sepse inclui antibiótico terapia precoce, avaliação e drenagem de possíveis focos infecciosos passíveis de serem removidos, ressuscitação volêmica precoce e suporte com drogas vasoativas. O prognóstico da sepse ele depende do número de órgãos envolvidos. Contudo, mesmo aqueles pacientes que têm recuperação completa das suas funções orgânicas, pois recebem alta do hospital, eles podem permanecer até certos pontos limitados. Então, a sepse pode causar miopatia, pode causar neuropatia do paciente crítico, né, e com isso eles ficam limitados, eles têm dificuldades para mesmo caminhar uma distância curta ou exercer as suas atividades diárias, do dia a dia de casa mesmo, tomar banho, se arrumar, trocar de roupa. Às vezes necessitam de cuidadores para fazer isso. Então, realmente, a sepse é um quadro grave e isso justifica todo esse investimento em tratamento, em pesquisa, né, e mesmo em disseminação do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Falando em disseminação do conhecimento, agora vocês vão me permitir fazer um pequeno merchan de alguns minutos em relação aos cursos que a gente tem da área de terapia intensiva. Então, o Hospital das Clínicas, a disciplina de emergências clínicas do HC, em parceria com a Manolo Educação, já tem esses cursos de emergências e de terapia intensiva há vários anos. Nós já formamos milhares, e não é exagero, não estou sendo maníaco em falar milhares, nós já formamos milhares de alunos nesses cursos, juntando os 2 cursos de emergências e terapia. E esse ano nós abrimos, de 2017, nós abrimos dois formatos de cursos de terapia intensiva. Então, a gente tem um curso que chama Terapia Intensiva Princípios, que é exatamente para quem está começando a se interessar por essa área da medicina. Então, estudante de medicina, residente de outras especialidades, residente de medicina interna do 1º ano, membros da equipe multidisciplinar, estudantes de áreas correlatas. Então, qualquer área que tenha interesse, equipe multidisciplinar de terapia intensiva pode fazer esse curso de princípios, porque ele é organizado para ter um aspecto introdutório em relação à terapia intensiva. Então, nós não vamos discutir com profundidade os temas da terapia intensiva. Então, todos os membros da equipe multidisciplinar, todos mesmo, né? Então, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, psicólogo, odontólogo, todos os membros em geral da equipe multidisciplinar podem fazer esse curso de princípios e ele tem essa vantagem. Nos primeiros módulos, a gente sempre começa com uma aula de avaliação inicial do paciente com alguma síndrome grave. Então, avaliação inicial do paciente em coma, que vai começar o módulo de neurointensivismo, avaliação inicial do paciente com choque, para começar o módulo de monitorização hemodinâmica e choque, avaliação do paciente com insuficiência respiratória, para começar o módulo de ventilação mecânica. Então, é um aspecto bastante abrangente e introdutório realmente aos temas básicos da terapia intensiva. Para quem quer se aprofundar nos temas de medicina intensiva, ou para quem já fez o curso básico e quer saber mais a respeito, nós temos um outro modo, que é o curso avançado de terapia intensiva. Aí sim, nós vamos aprofundar e vamos discutir as principais controvérsias relacionadas ao tópico do paciente grave. Então é como se fosse um congresso com algumas diferenças. Primeiro que aqui as aulas são muito mais completas do que no congresso. As aulas do congresso são de 15 a 20 minutos, aqui as aulas são de 45 minutos. Então a gente consegue abordar muito melhor os temas específicos. E muitas vezes no congresso a gente nota que não necessariamente a pessoa que está lá falando é a pessoa que tem mais conhecimento, que mais estuda a respeito do tema. Aqui não. Aqui quem vai dar aula de parada cardiorrespiratória, como dar suporte ao paciente pós-parada cardiorrespiratória, é o cara que mais estuda o tema, é o cara que mais se aprofunda no conhecimento a esse respeito. E aqui a gente vai discutir as controvérsias, a gente vai pegar os estudos, vai discutir os estudos, vai discutir as meta-análises, por que o SEPS3, a nova definição, não funciona para o Brasil, é nesse curso de terapia intensiva avançado. Então é para quem já fez o curso básico, ou para intensivistas, ou para colegas que queiram se aprofundar nos temas da terapia intensiva. A gente tem algumas perguntas. Você quer?
Temos. O Tairo Felipe, ele pergunta, como a sepse é sistemática e está intimamente relacionada com a disfunção de múltiplos órgãos, existem órgãos mais suscetíveis a essa função? É uma excelente pergunta. Parabéns pela pergunta. Sim. Os órgãos mais suscetíveis são exatamente aqueles que eu comentei no decorrer da aula, né? Então, existem alguns órgãos, algumas disfunções orgânicas que se associam com um risco de morte maior. Então, veja, quando você tem uma sepse com disfunção renal, que o paciente precisa de diálise, né? Isso se associa com alto risco de morte. Disfunção do sistema nervoso central também é uma disfunção. O cérebro, obviamente, é um órgão nobilíssimo, né? Extremamente nobre, e que precisa ter um fluxo sanguíneo adequado, não pode ter muito mediador inflamatório, muita bactéria, muito produto bacteriano circulando por lá, que vai atrapalhar a função dele. Então, a encefalopatia relacionada à sepse, a disfunção neurológica também é uma disfunção, entre aspas, nobre, a disfunção respiratória e a disfunção cardiovascular. Esses são os órgãos mais classicamente acometidos e que estão associados com maior risco de morte. Mas qualquer sistema do paciente pode ser acometido durante a sepse. Então, existe insuficiência pancreática relacionada à sepse, disfunção endocrinológica com hiperglicemia relacionada à sepse, disfunção intestinal relacionada à sepse. Existe até uma discussão de que o intestino seria o motor da falência de múltiplos órgãos, a disfunção de múltiplos órgãos. Tá? Então, realmente, todos os órgãos podem ser acometidos, mas esses que eu comentei, dos órgãos mais nobres, são os principais parâmetros que a gente usa para identificar uma sepse que está muito com risco de morte e para realmente marcar uma mortalidade maior. A outra? A Lucy pergunta, pela sua observação clínica, os pacientes apresentam disfunção neurológica de modo similar ou cada caso é um caso? Essa pergunta também é muito boa. Existem alguns padrões clássicos relacionados à disfunção neurológica. Então, obviamente que a suscetibilidade individual de cada paciente é importante, mas existem alguns padrões clássicos. Então, existe o rebaixamento do nível de consciência, aquele, principalmente paciente idoso, né, que de repente fica mais sonolento, não se alimenta, passa o dia inteiro deitado na cama, ou fica confuso, né, já é um outro padrão, começa a não reconhecer os familiares, coisa que ele não fazia antes, ele reconhecia esposa, filhos, etc., ele passa a não reconhecer, ou ele entra no que a gente chama de delírio, que é a flutuação do estado da consciência, com alucinações, né? Então, tem esse perfil fisiopatológico da encefalopatia, mas realmente o quadro da encefalopatia ele pode ser bastante abrangente, né? Então, tem esses perfis clássicos, mas existe uma suscetibilidade, uma característica individual aí também relacionada. A Larissa pergunta, qual a chance de um paciente em sepse sobreviver? Existe algum estudo abordado a porcentagem? Larissa, depende. Depende de qual órgão está acometido e depende da gravidade da sepse. Então, você lembra que eu falei daquele estudo brasileiro, ou talvez você não tenha visto na hora, que mostrou que a chance do paciente com sepse no Brasil sobreviver é, em geral, 45%. Óbvio que se ele estiver num hospital privado, dotado dos melhores recursos, a chance dele sobreviver é maior do que se ele estiver num hospital público sem recursos. Aí a chance dele sobreviver é menor. Mas, no geral, a chance de um paciente sobreviver com sepse no Brasil é em torno de 45%. Se ele tiver a forma mais grave da doença, que é o que a gente chama de choque séptico, a chance dele sobreviver no Brasil é de 30%, 25%. Tá? Então, a mortalidade é de 70%, 75%. De novo, vai depender do local onde esse paciente está sendo tratado. O Norberto pergunta, mantém-se a indicação de dobutamina guiada por saturação venosa mista baixa ou é baseada em dados clínicos? Essa é uma pergunta muito boa, Norberto. A indicação de usar a dobutamina por saturação venosa central ou mista, né, na verdade a indicação maior, a inicial, né, a mais clássica, é por saturação venosa central, onde você passa o cateter venoso central, a indicação de dobutamina baseada nessa saturação venosa era feita com
referência a um estudo que ficou um estudo clássico publicado em 2001 por um grupo de pesquisadores de Detroit, liderados por um médico americano, obviamente, chamado Manuel Rivers. Esses caras fizeram um estudo de pronto-socorro com 300 doentes, onde eles identificaram que você usar um protocolo guiado por metas, que incluía a dobutamina, guiada por saturação venosa central, reduzia a mortalidade de pacientes sépticos. Só que teve algumas críticas em relação a esse estudo. Primeiro que foi um estudo de centro único, do hospital de Detroit, e isso não necessariamente reflete a generalização de todos os hospitais americanos e muito menos dos outros países do mundo. Segundo, que o perfil de pacientes era um perfil muito mais grave do que se viu em outros locais que também fizeram estudos semelhantes. Depois que esse estudo foi publicado, ele gerou tanta controvérsia que foram feitos mais 3 estudos, um britânico, um australiano e neozelandês e um americano, que não conseguiram confirmar os estudos, os dados do Emmanuel Rivers. Tá? Então, os estudos britânico, americano, australiano e neozelandês não conseguiram confirmar os dados do Emmanuel Rivers e, por isso, a indicação de dobutamina guiada pela saturação venosa como uma recomendação da campanha Sobrevivendo à Sepse caiu por terra. O problema é que agora a gente não tem mais nada, digamos assim, para indicar como deve ser feito o tratamento. Então, o que é que a gente faz agora? A gente pode usar a saturação venosa como um parâmetro para guiar a ressuscitação volêmica e a administração de dobutamina para esses pacientes. A gente pode usar a saturação venosa, assim como a gente pode usar a frequência cardíaca, a pressão arterial média, PVC, lactato. Então, ao invés de ser o marcador, entre aspas, o marcador claro de guia de tratamento, a saturação venosa passou a ser mais um parâmetro, mais uma variável que nos ajuda a dizer para que lado esse paciente está indo. Então, a pergunta é, podemos continuar usando dobutamina baseada na saturação venosa? Podemos. Se eu já fiz, então como é que seria a sequência? Chegou o doente lá, fiz 30 ml por quilo de solução cristalóide, o doente continuou hipotenso, eu liguei noradrenalina. Ele continuou hipotenso, aí eu avaliei os parâmetros clínicos dele e colhi uma saturação venosa. Saturação venosa baixa, eu acho que ele não precisa de fluido adicional. Ah, não, esse aqui eu acho que não precisa de fluido. Eu fiz uma avaliação clínica nele, fiz um eco, não precisa mais de fluido. Posso dar dobuta por conta dessa saturação venosa baixa? Posso. Se eu tiver ainda no eco uma disfunção contrátil, mais um indício que sugere que eu possa administrar dobutamina para esse paciente. Tá bom? Então não é que caiu, ela simplesmente deixou de ter a importância, a preponderância que ela tinha no guideline de 2012 por conta da divulgação desses 3 estudos que rebateram o estudo de Detroit de 2001. O Tiago Ramos pergunta, está correta a utilização dos termos como sepse pulmonar, sepse renal, etc., mesmo em paciente em que não se tenha determinado ainda o foco infeccioso primário? É correto utilizar esses termos? Não, na verdade você fala sepse, né, e você pode falar, se for disfunção que o paciente tem, você pode falar sepse com disfunção pulmonar ou sepse com disfunção renal. Ou você pode falar sepse de origem renal, se ele tem uma infecção urinária. Agora, se é como você perguntou, no contexto no qual ele não tem o foco infeccioso definido, não está certo você falar em sepse renal, porque a disfunção orgânica que ele apresenta não necessariamente se correlaciona com o foco. Então, não é que porque ele tem uma sepse de origem urinária, porque a bactéria está na urina, que ele vai ter que ter uma disfunção renal associada. Não. Não. Ele pode ter uma sepse de origem urinária, ter uma função renal normal e ter uma disfunção pulmonar associada à sepse. Tudo depende do que a gente chama de órgão-alvo do processo fisiopatológico da sepse. E isso não necessariamente se correlaciona com o foco. Óbvio que é mais comum você ter, num paciente com pneumonia, uma disfunção pulmonar. Claro, mas isso não é condição sine qua non. Não tenho sempre isso de forma constante, 100% dos casos. O Rafael pergunta, para casos de hipotensão importante refratária, a reposição volêmica é recomendada no caso de sepse repor volemia através de solução salina hipertônica? Não. Então, Rafael, muito obrigado pela pergunta. A solução salina hipertônica foi bastante postulada que poderia ser usada como uma solução que melhoraria a perfusão desses pacientes. Qual é o objetivo da hipertônica? Ela
era uma solução que evitaria principalmente de transsudação, né, porque esses pacientes têm um extravasamento capilar importante. Com a hipertônica você evitaria isso em parte. E a hipertônica teria, entre aspas, alguns efeitos também anti-inflamatórios ou antirradicais livres, digamos assim. Mas depois se viu, nos estudos clínicos, que a solução salina hipertônica não tem benefício no paciente com sepse. Então não se recomenda, tanto que a campanha Sobrevivendo à Sepse nem fala nada de solução hipertônica, não se recomenda usar a solução hipertônica para a reposição volêmica desses pacientes com sepse e principalmente choque séptico. A última. O Kelvin pergunta: doutor, com relação ao uso de índice da gravidade, posso fazer o uso do Apache 2 e do SOFA, Kick-SOFA na sepse, ou devo preferir um ao outro na abordagem ao paciente séptico? O score Apache é um score que foi desenvolvido com um propósito um pouco diferente do que de dizer que um paciente está séptico ou não. Então, na verdade, para dizer que um paciente está séptico, para dar o diagnóstico, eu não posso usar o score Apache. Eu posso usar o SOFA, como eu comentei durante a aula. Então, se ele tiver maior ou igual a 2 pontos de variação do SOFA, eu posso usar. Ou, preferencialmente, eu prefiro que vocês usem um score, uma avaliação de disfunção orgânica, que é exatamente o slide que eu mostrei para vocês com aquele corpo dissecado, né? Então, se ele tem disfunção hepática, disfunção renal, disfunção cardiovascular, encefalopatia, que seria disfunção neurológica, e por aí vai. Então, é melhor você fazer o diagnóstico de sepse num paciente com infecção que tenha uma disfunção orgânica. É a forma mais adequada, porque é quando você vai pegar o paciente mais precocemente. Quanto mais precoce a gente pegar o paciente, identificá-lo e tratá-lo, reconhecê-lo, identificá-lo e tratá-lo, melhor para ele, porque a mortalidade dele vai ser menor. Tá bom? Então, idealmente, eu devo reconhecer e tratar esse paciente rápido, e para isso eu devo usar primordialmente o diagnóstico de infecção, que todo mundo sabe fazer, né? Como é que faz o diagnóstico de pneumonia, como é que faz o diagnóstico de infecção urinária, como é que faz o diagnóstico de infecção abdominal, abdômen agudo, por exemplo, mais a presença de uma disfunção orgânica. Então, de novo, disfunção hepática, renal, metabólica, cardiovascular, hematológica, sistema nervoso central e por aí vai. Tá? Eu posso usar o SOFA? Posso. Eu não posso usar o Quick-SOFA. Eu não posso usar o Quick-SOFA para dar o diagnóstico de sepse. Como eu comentei na aula, o Quick-SOFA é um exame para identificar a gravidade do doente, não para dar o diagnóstico. Com o Quick-SOFA eu consigo dizer, esse paciente está muito grave, eu preciso encaminhá-lo para a unidade de terapia intensiva. Mas eu não consigo dizer se ele tem sepse, se ele tem infarto, se ele tem embolia pulmonar. Tá? Eu consigo dizer que ele está grave, eu não consigo dizer que ele tem alguma dessas condições. Tá? Eu não consigo dar o diagnóstico de nenhuma condição. É um marcador de gravidade, o score Quick-SOFA. Bom, pessoal, então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu disponibilizo para vocês o meu e-mail pessoal aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem me escrever. Tá? Teria o maior prazer em atendê-los. Para quem não pôde assistir o webinar, por favor, o webinar vai estar liberado. Então, se você tem um amigo que não pôde assistir, mas se interessou depois que você falou para ele como é que foi a aula, por favor, avise que no canal do YouTube da Manolha Educação vai estar disponível. E como eu disse no começo da aula, em breve eu disponibilizarei nas páginas do Facebook o conteúdo em PDF dessas aulas para vocês relembrarem as discussões que a gente teve aqui, tá bom? E a gente espera todo mundo no curso de terapia intensiva do HCFM USP com a Manolha Educação. Boa noite a todos, pessoal, muito obrigado.